Olá, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica. É muito bom ter você aqui com a gente. Nos acompanhe para mais uma aula. Então, a gente já falou de Samuel, né? Que Samuel era o sacerdote, né? O profeta na época. E Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei. E a Bíblia descreve algumas características de Saul. Vai falar de Saul desde 1 Samuel 9 até o capítulo 31. Então, Saul era da tribo de Benjamim e ele foi rei por aproximadamente 42 anos. Tem algumas controvérsias. E o nome dele, por coincidência, Jesuscidência, é rogado, pedido ou aquele que foi pedido a Deus. Então, Saul ele era filho de Quis. Quis era um homem rico na época ali da cidade, né? E na primeira vez que a gente ouve falar de Saul, ele já era casado e ele já tinha um filho chamado Jonatas. Ele morava na cidade de Gibeá, que é aproximadamente 5 quilômetros de Jerusalém, que na época não se chamava Jerusalém ainda. Então Saul ele teve 6 filhos e 2 filhas. 3 dos filhos dele morreram com ele na batalha e teve um que se tornou rei no lugar dele. E ele teve, das 2 filhas, a mais conhecida é a que se casou com Davi, que é Mical. Então, Saul ele teve Jonatas, tá ruim pra enxergar, né? Que é o filho mais velho. O Jonatas ele foi amigo íntimo de Davi, que foi o próximo rei, né? Também teve Isvi, ou Abinadab. Em algumas traduções aparece Isvi ou Abinadab, morreu em batalha. Assim como Jonatas morreu em batalha também. Isbosete ele se tornou rei quando Saul morreu. A gente vai ver mais pra frente. Tem o Malquissua, ele também morreu na batalha, na mesma batalha que Saul morreu. Armone e Mefibosete, que eles eram filhos não de outra esposa, filhos de Rispa, são mencionados mais para frente em 2 Samuel. Rispa era a concubina, né? E as filhas é Merab, que é a mais velha, que ela que deveria ser casada com Davi, mas a que foi dada em casamento foi Mical, que acho que é a mais conhecida. Então, Saul ele foi o primeiro rei de Israel. A idade que ele começou a reinar é desconhecida, mas algumas versões falam que ele tinha 30 anos. A partir de 30 anos ele começou a ser rei. E das histórias da Bíblia, poucas histórias são tão trágicas e tristes, né? Como a de Saul, que ele começou bem e no final terminou bem ruim. Então, quando a Bíblia vai falar de Saul, ele aparentemente ele era alto, porque ele se destacava da metade dos ombros para cima. Então, na multidão apareceu metade do ombro dele para cima. A Bíblia fala que ele era alto, que ele é bonito. Então, a gente vê que a descrição, quando a Bíblia descreve ele, a descrição é mais física do que do interior, né, do caráter. E lá em 1 Samuel 16, lê para mim, 16, 18. Tenho visto um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar, é um valente guerreiro, fala bem de bela aparência, e Deus está com ele. Esse aí é a descrição de Davi. Então, como que a Bíblia descreve Davi? Valente, de boa aparência, fala bem, guerreiro, e Deus está com ele. Agora, quando a Bíblia descreve Saul, lê para mim agora 1 Samuel 9, 2. Filho jovem e bonito, chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, era mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima. Exato, Então, a diferença, né? Quando descreve Saul, só descreve a aparência, que ele era bonito e alto. E Davi não, Davi quando é descrito, ele é descrito. Então, apesar desse primeiro descrição dele falar que ele não fala características, mas a gente vai ver como que Saul era no começo e como ele terminou, né? Então, como a gente viu, a escolha de Saul foi confirmada por Deus, né? Deus que fala até como seria essa pessoa. Então, como Samuel encontrou com Saul?
O pai dele eu falei que era rico, né, quis, e acabou perdendo algumas jumentas. E lembra que a gente falou? Quem tinha jumenta era pessoas de posse e jumenta valia um bom dinheiro. Sinal de riqueza. E quando essas jumentas sumiram, o que o pai dele falou? Ô, Saul, pega um servo e vai procurar essas jumentas, porque eu preciso trazer ela de volta. Só que o que acontece? Saul procurou 3 dias procurando e não achou. A gente vai ver aqui no mapa, ele andou muito para encontrar. E no fim ele não encontra essas jumentas. A Bíblia não especifica, né, a distância, mas a gente vai ter uma noção aqui. Porque a Bíblia fala que Saul ele passou por várias cidades procurando a jumenta. E quando ele estava prestes a desistir, porque ele começou a falar pro servo, vamos embora, porque aí meu pai, em vez de ficar preocupado com a jumenta, vai ficar preocupado comigo. Porque já fazem 3 dias, né? Então ele vai falar, ó, tá demorando demais, aí ele vai ter 2 preocupações, né? E enfim, só que daí o servo dele falou, ó, a gente tá nessa cidade aqui, eu ouvi falar que tem um vidente nessa cidade. E o vidente quem era? Samuel. Vidente. Eu ouvi falar que tem um vidente aqui. Antigamente era assim, né? Eles não tinham conhecimento. Sim, eles não tinham esse discernimento, né? Eles falam, tem um vidente aqui. Mas mal ele sabia que Samuel já estava procurando por ele também, porque Deus havia mandado Samuel procurar, falar exatamente como que Samuel ia encontrar essa pessoa. E Deus fala para Samuel, ó, você vai encontrar esse homem em tal lugar, ele vai falar isso para você, e quando você encontrar ele, ele é o novo rei de Israel. Então aqui são as cidades que Samuel passava. Então Samuel ele fazia durante o ano todo esse percurso. Então ele vinha de Mispa, Ramá, Amon, Gilgal e Ofra e ficava fazendo esse percurso durante o ano, profetizando, né? Aí aqui a gente vai ter uma noção de como Saul andou. Saul ele morava aqui em Gibeá e ele encontrou com Samuel em Ramá. Então ele já estava quase voltando para a casa dele mesmo. Então ele saiu de Gibeá, passou por Zelá, Gilgal, passou na beiradinha, foi, deu essa baita volta. E aqui, essa parte é tudo montanha. Por isso que ele deu essa volta. Então ele foi passando nas cidades. E quando ele estava aqui para desistir, para voltar para a casa dele, ele foi e encontra com Saul. E a Bíblia descreve, né? Quando Samuel ele vê Saul, que é um homem alto, bonito, né? O Senhor fala, esse aí é o próximo rei de Israel. E nessa ocasião, Samuel já é ungido como rei. Só que cada um vai para sua casa. Saul é ungido como rei, Samuel vai para sua casa e Saul retorna. Só que, nesse retorno, Samuel fala para Saul, você vai passar em tal lugar, você vai encontrar com os profetas, e os profetas vão seguir com você. E quando Saul chega na cidade dele, ele vem com os profetas, ele vem profetizando, cantando, enfim. E ele não conta para ninguém que ele havia sido ungido rei. Até que Samuel, ele reúne todo o povo aqui, em Mispa, para falar que Saul seria o novo rei. Então, Samuel fala, vocês pediram um rei, ele reúne todas as tribos, né? Vocês pediram um rei, então esse é o rei de vocês. E depois cada um volta para sua casa. Só que Saul, as pessoas começam a debochar de Saul. Ninguém dá muito crédito para ele. E fala, nossa, esse daí que é o nosso rei, não sei o quê. E nem ele mesmo acreditava. Tanto é que ele falou, eu vou ser o rei? A minha tribo é a menor, a tribo de Benjamim é menor. Eu sou o menor da minha casa. Como que eu vou ser rei? Então, no início, Saul ele teve um bom resultado. Ele libertou... Vou mostrar aqui para vocês. Ele libertou a cidade de Gileade do cerco dos amonitas. Guardem essa informação. Ele libertou a cidade de Gileade do cerco dos amonitas, que vai fazer sentido lá na frente. E aí ele ganhou respeito da liderança, enfim. Aí o pessoal reconheceu ele, começou a aplaudir, esse é o nosso rei, enfim. E nesse período Saul ele era humilde, ele mostrava que dependia de Deus, ele tinha coragem.
Então, Saul, ele vem daqui da cidade dele, que é Gibeá, vai reunindo exército e chega em Gileade, Jabes e Gileade, que é a cidade que estava sendo atacada, né, que estava sendo encarcerada ali pelos amonitas. E o exército amonita vem daqui, dessa outra cidade, porque aqui ficava a divisa, né, com Amon, e se encontram em Gileade. Depois ele vence essa batalha e vai voltando para casa, e aqui em Gilgal, nessa outra cidade perto da casa dele, ele é de fato reconhecido como rei. Até então ele não tinha muita credibilidade. E quando ele vence essa batalha, que ele retorna para a casa dele, ele é consagrado, ele é aclamado rei em Gilgal. Então, Gilgal é onde ele foi aclamado rei. Gibeá é considerada como se fosse a capital de Israel, porque é onde a cidade que ele morava, a cidade que ele nasceu, aqui em Gibeá. Inclusive, hoje, tem um palácio abandonado lá, que não é dessa época, né? Mas só para vocês verem a cidade como é que é. Aqui é toda a cidade. Hoje. E aqui é um palácio abandonado. Acredita-se que o palácio de Saul também era lá, nessa cidade, né? Que é a cidade onde ele morava. Mas isso daqui é hoje. Esse palácio abandonado foi na década de 40. Israel estava em guerra, então o rei não conseguiu terminar. Aí acabou o recurso, acabou tudo e acabou morrendo sem terminar. E esse castelo está lá até hoje. Então, aí começou a queda espiritual de Saul. Por quê? Ele começou a desobedecer, ele começou a se achar, né, se engrandecer, porque todas as batalhas ele vencia. Só que ele começou a achar que era por conta dele, não por conta de Deus. Não dá para ver muito bem, mas esse aqui era o primeiro reino de Israel, vamos dizer assim. Então era toda essa área aqui. Não é a área que Davi depois conquistou mais cidades, né? Mas era isso daqui. Então era todo esse território. E aqui na tribo de Benjamim, né? Então, a primeira desobediência de Saul. A primeira, o que aconteceu? Quem podia fazer sacrifício na época? Só o sacerdote. E o que aconteceu? Os filisteus começaram a cercar Israel. E o que Samuel falou para ele? Falou: Saul, você espera que em 7 dias eu vou chegar, vou oferecer sacrifício para a gente poder batalhar. Só que estava dando tempo e Saul começou a ficar com medo, começou a ficar desesperado, estava vendo os filisteus ali se aproximando cada vez mais. O exército também já estava cobrando ele, e ele com medo, não sabia o que fazer. Falta de fé, falta de confiança em Deus. E ele viu que Samuel não chegava, o que ele fez? Ele fez um sacrifício. Só que na época, nessa época, só o sacerdote podia fazer sacrifício. E é engraçado que logo depois que ele faz o sacrifício, o que acontece? O que vocês acham que acontece? Quando ele terminou de fazer o sacrifício, Samuel chegou. Samuel chegou logo em seguida que ele fez o sacrifício. E aí Samuel começa vai dar uma bronca nele. E Samuel fala: você agiu neciamente, né? Você agiu como um louco. Não guardou o mandamento do Senhor. Agora o Senhor teria confirmado o teu reino, mas agora o teu reino não subsistirá. Então ali ele já é a primeira desobediência, né? A primeira falha dele ali grave, porque ele desonra o mandamento, que é exatamente. E a falta de fé, né? Então aqui a gente vê que a impaciência e que mais? E o domínio próprio. A falta de domínio próprio, a impaciência, não confiar em Deus, ela nos leva ao pecado, né? Nos leva à desobediência. E a gente acaba perdendo uma promessa. Segunda desobediência foi a que a irmã falou, na guerra contra os amalequitas. O que aconteceu nessa guerra? Deus ordenou que Saul destruísse tudo. Não podia sobrar nada.
E Deus deixa bem claro que é por causa da iniquidade deles, porque era um povo muito ruim. Os amalequitas, eles eram um povo cruel, perverso. Então, Saul venceu a guerra, só que o que ele fez? Ele poupou o rei, Agag, e poupou o melhor do rebanho. E, além disso, ele ergue um monumento em sua própria honra. Tanto é que Samuel, quando estava chegando, começou a ouvir os barulhos de animais, né? Primeiro ele pergunta, cadê Saul? Ah, não, Saul não está mais aqui. Saul, ele foi fazer um monumento para ele. Aí ele foi até onde o Saul estava e ele começou a ouvir o barulho dos animais. Aí, quando Samuel encontra Saul ele não dá nem espaço para Samuel falar: ó, Samuel, deu tudo certo, hein? Fiz tudo o que Deus mandou, todas as orientações que tinham dado, deu tudo certo. Só que daí Samuel fez o quê? Confrontou. E quando ele confrontou, ele falou: não, mas esses animais eu ia oferecer para Deus, não é para mim. Eu ia consagrar ao Senhor como holocausto, né? Como sacrifício. Então não é para mim. E aí ele já começou a pedir desculpa, entrou em desespero ali. Ó, vou até ler para vocês. É 1 Samuel 15, tá? Verso 20. Veio Samuel, pois, a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então Saul já chegou se falando com ele já. Então Samuel falou: que balido de ovelhas é este aos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? Aí Saul começa a desculpar. De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus como sacrifício. Porém, temos destruído totalmente o resto. Então, Samuel disse a Saul: espera, o que eu te falei? O Senhor me disse essa noite e disse-lhe fala. Porventura, aí Samuel começa a repreender Saul de novo, né? E quando Saul começa a se desculpar, Samuel ele não quer nem saber mais. Ele vira as costas e sai andando. Só que quando ele sai andando, o que Saul faz? Ele tenta segurar Samuel. E Samuel ele andava com uma túnica, né? Com uma capa. E a capa de Samuel se rasgou. Aí Samuel falou: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e entregou tudo a alguém melhor que você. Então volta comigo, então, pelo menos para o povo ver que Deus está comigo, enfim. Aí o que Samuel fala? Traz o rei Agag aqui. E quando Agag chegou, Samuel matou o rei. E para cumprir o que Deus tinha mandado, né? E aí vem uma das frases mais famosas que Samuel fala para Saul, que a gente ouve, né? Que é melhor a gente obedecer do que sacrificar. Então foi Samuel que falou isso para Saul. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus então rejeitou Saul como rei. Então a partir daqui ele já não... Samuel fala para ele, né, que Deus já tinha escolhido alguém melhor que ele. E a Bíblia deixa claro que depois disso Saul não viu mais Samuel, até o fim da vida eles não se encontraram mais. Exatamente. Depois disso Samuel ele foi ungir, já foi direto ungir Davi, tanto que é no próximo capítulo. Samuel ele já vai encontrar Davi, que Deus direciona ele para Davi. Então aqui a gente tem a segunda lição, né? A obediência parcial é uma desobediência total. Porque depois da desobediência dele, o Espírito do Senhor se retirou. Então não falava mais com Saul. E aí quando a gente não está com Deus, a gente está com quem? Quando a gente não está com Deus, o diabo está com a gente. Exatamente. Então é um espírito. Aí a partir desse momento um espírito maligno começou a atormentar Saul. Tanto é que ele fica muito louco. Ele começa a ouvir as coisas, começa a ver as coisas. E nesse mesmo ponto, Deus já tinha escolhido Davi e Samuel foi lá ungir Davi. Curiosamente, Davi começou a trabalhar. Foi ser músico de Saul. Porque Davi ele tocava, né? E a harpa acalmava Saul. Então ele começou a trabalhar dentro do palácio. Só que Saul ainda não sabia que era Davi, o próximo, né? Então,
na primeira rejeição e na segunda, mostra a incapacidade de Saul de obedecer a Deus. Ele não teve fé. Porque se ele tivesse fé, ele não tinha feito tudo o que ele fez, desobedecido. Então, desse capítulo para frente, do 16 até o final, até o 31, a gente vai ver Saul cada vez mais em declínio. Psicológico, emocional. E aí ele começa a ver o que Davi fazia, e ele já tem um pressentimento que era Davi que ia ser o próximo rei. Aqui, a partir do verso... É que a gente vai ver na história de Davi, mas a partir do verso do capítulo 17, quando Davi matou Golias, o povo já começa a falar, Saul feriu milhares, porém Davi 10 milhares. Aí o que ele começa a ter? Inveja. Porque aí ele percebe que é Davi mesmo o próximo, né? E por várias vezes ele tenta matar Davi e persegue Davi durante anos e anos. Tanto é que Davi vai morar no deserto, foge, enfim. Mas Davi, por mais que ele fosse perseguido, ele nunca revidou. Tanto é que ele encontra com Saul na caverna, tira um pedaço da roupa de Saul, mas não só para mostrar, ó, tive oportunidade, mas não te matei. E falou, nossa, não devia nem ter tocado nele, né? Então, com Davi a gente vê que um verdadeiro líder, ele reconhece a autoridade de Deus. Então, por mais que Saul ele estava em declínio ali, mas Davi sabia que quem ungiu Saul foi Deus, e ele não podia tocar. Então, o declínio final de Saul, Saul ele vai começar, só vai fazendo escolha errada, né? E ele queria falar com Deus. Eu coloquei Samuel aqui, mas é Saul, tá? E por que Deus não falava mais com Samuel? Com Saul, desculpa. Não tinha mais a presença de Deus. Tem 3 itens aqui. Um vocês acertaram. Deus não estava mais com ele. E os outros 2? Como Deus falava com o povo antigamente? Profetas. Samuel já tinha morrido. Então não tinha mais profeta. E Deus não levantou nenhum outro profeta para falar com Saul. Então, se o Espírito de Deus se afastou dele, então Deus não falava mais com Saul, nem por sonho, nem por nada. O profeta que direcionava Saul já tinha morrido. Quem mais também falava... Deus falava através de quem mais? A gente viu das pessoas, aquela pessoa que entra lá no templo, que vai no Santo dos Santos, sacerdote. Só que o que aconteceu? Por que Deus não usava sacerdote para falar com Saul? Porque Saul tinha mandado matar os sacerdotes. Então ele mandou matar os sacerdotes por quê? Porque... Exatamente. Na verdade, não foi ele que acusou. Um dos servos dele acusou o sacerdote de ter ajudado Davi. Eles não sabiam que não podia ajudar Davi, né? Então, um desses sacerdotes ajudou. E Saul fez o quê? Mandou os guardas matarem todos os sacerdotes que tinham lá. Só que os guardas se recusaram. Falaram, não, a gente não vai matar sacerdote, tá doido? Então ele manda o capanga, que tinha acusado os sacerdotes, mandou ele ir lá matar. E esse Doeg, que é o nome dele, um edomita, né? Ele mandou matar todos. Então mataram 85 homens, 85 sacerdotes. Aqui, ó, Saul manda matar sacerdotes. É o Samuel 22, 1 Samuel 22, a partir do verso 6. Então o que esse Doeg foi lá e matou todo mundo? Porque ele já não gostava dos sacerdotes, não gostava de Davi também. E ele acabou matando 85 homens. E a ordem era matar os homens que usavam a éfode de linho. A éfode a gente viu que é aquela roupa de sacerdote. Então ele matou toda a família de Aimeleque e sobrou apenas um, que foi Abiatar. Esse Abiatar depois ele fugiu, foi se esconder junto com Davi. E ele ficou servindo como sacerdote de Davi, quando Davi foi rei. E após a morte de Davi, ele é exilado porque o Salomão, que é um dos filhos de Davi, acusa ele de ajudar o outro filho de Davi. Então, como se fosse a mesma denúncia que o pai dele recebeu, o filho recebeu também. Salomão falou, não, você estava ajudando o meu irmão para ser
rei no meu lugar. Então exilou ele. Só que aí eu falo para vocês, de quem que Aimeleque era descendente? Alguém tem ideia? De quem? Aimeleque, que é o sacerdote, né? O pai de todos lá, que foi assassinado. Não, ele era descendente de uma pessoa. A gente estudou faz 2 semanas. Não. Ele... Lembra? Quando o filho de Eli pecou, o que Deus fez? Toda a sua descendência não vai ser mais sacerdote. E aqui começou. Porque todos esses homens que Saul matou eram descendentes de Eli. Então lembra? Se cumpriu. Lembra que Deus falou através do profeta que eu vou cortar o seu braço, que era a sua descendência? Se cumpriu aqui. Só não se cumpriu totalmente porque sobrou Abiatar, que ele foi morrer depois. Aí quando Abiatar morreu, acabou a descendência de Eli. Então, como vocês acham que Saul tentou procurar a Deus? Se não tinha mais sacerdote, não tinha mais profeta, Deus não falava mais com ele? Procurando uma feiticeira. Então vamos relembrar para a gente acabar então. Então, a situação na época era assim, os filisteus estavam atacando Israel de novo. Saul queria falar com Deus, não conseguia porque Deus não falava mais com ele, não tinha sacerdote, não tinha profeta. E totalmente alucinado, né, corrompido, Saul ele vai procurar uma feiticeira, uma vidente, uma médium, né, dependendo da Bíblia, na cidade de Endor. E Saul estava tão desesperado que ele estava aqui, ó, em Gilboa, aqui embaixo. E aqui em Sunem, o exército filisteu estava nessa cidade, esperando para atacar Israel, para atacar Saul. E a feiticeira estava aqui em cima. Então ele cruzou o exército inimigo para poder falar com essa mulher, com essa vidente, né? E a Bíblia fala que ele se disfarçou, né? Encapuzou, enfim. Não dava para reconhecer que era ele. E ele cruzou a fronteira ali onde os filisteus estavam para falar com essa mulher. E o fato que é interessante é que uma feiticeira repreende ele. Porque quando ele chega lá, ele fala, ó, eu preciso que você ressuscite uma pessoa aí, eu preciso falar com uma pessoa. Aí ela fala para ele, ela não reconheceu Saul, até porque antigamente não tinha Instagram, né, Facebook, não tinha essas coisas, então ninguém sabia como era o rei, né? E era muito longe, então... E a feiticeira fala para ele, você por acaso não sabe que o rei Saul expulsou os videntes de Israel? Então ela repreende ele. E como ela não reconheceu Saul, Saul usa o nome de Deus para proteger a mulher. Saul ele fala assim, 1 Samuel 28, a gente já está lá na frente, 28:11. A mulher então lhe diz, então 28:10, tá? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor que nenhum mal te sobreviverá por isso. Olha como Saul estava. Ele jurou por Deus que nada ia acontecer para a mulher, para ela fazer um feitiço ali para ele. Então, para a gente acabar falando da morte de Saul, né? Então, para a gente entender como Saul morreu. Então, os filisteus atacaram Israel lá naquele monte, né? Que eu mostrei para vocês, aqui em Gilboa, que é onde ele estava. Que ele saiu de lá para falar com a vidente. E estavam junto com ele os filhos, né? Incluindo Jonatas, né? Que era o filho mais velho, que seria o sucessor de Saul se ele não tivesse hierarquicamente. Morreram nessa invasão, nessa batalha contra os filisteus. E Saul estava ferido lá. E ele estava com medo de ser capturado. Ele pede para o soldado matar ele. O soldado fala, não posso te matar. Aí o que ele faz? Ele se joga na própria espada. E mesmo assim, mesmo ele se jogando, ele ficou vivo ainda. Aí o soldado foi lá e terminou. Lembra que a gente falou da estátua de Dagom lá que caía e ficou sem cabeça? Olha o que fizeram com o rei de Israel.
Por quê? Lembra que eu falei que era uma prática dos exércitos? Quando Saul morreu, a sua cabeça foi arrancada. Então é uma demonstração de inferioridade, né? E o seu corpo foi pregado nas muralhas da cidade. Imagina o corpo do cara sem cabeça lá preso no muro. Davi chorou a morte de Saul. E se vingou de todo mundo que tocou no ungido do Senhor. Lembra que eu falei para vocês, antes disso, os homens de Jabes de Gileade. Opa! Aí o que aconteceu? Os homens de Jabes de Gileade foram lá e tiraram o corpo de Saul da muralha e fizeram um enterro digno para ele. Mas por que os homens de Jabes de Gileade fizeram isso? Lembra o povo que estava sofrendo lá por muito tempo dos amonitas lá que Saul libertou na batalha? Foi um jeito deles agradecerem, né? Porque por mais que Saul fez coisas boas também, né? E Davi honrou esses homens depois. Então aqui tem mais um mapinha. Então para vocês verem, a batalha foi aqui em Gilboa, né? A médium estava aqui, que Saul procurou. Que mais? Aí quando Saul morreu, o exército israelita começou a fugir, então eles se espalharam. Aqui é a cidade que os filisteus pregaram o corpo de Saul. E agora olha o que o pessoal de Jabes e Gileade fez. Eles saíram daqui para resgatar o corpo de Saul, da humilhação, né, que ele estava, mesmo depois de morto, né, uma humilhação. Passaram tudo isso, passaram pelos exércitos, foram até a muralha. Então, a história de Saul, bem resumida, porque tem muita coisa, então leiam a partir do capítulo 9 de 1 Samuel, que vai contar toda a história de Saul. A gente vai falar de Davi na próxima aula, mas leiam pelo menos esses versículos, são 9 versículos só, rapidinho. Aproveite e já se inscreve no canal, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus.